E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo aqui, quero conversar um pouco ainda, né, sobre a questão do segundo mandamento. Que os protestantes, né, erradamente acusam a igreja de ter removido, né, o segundo mandamento para o segundo mandamento ali que Deus proíbe, né, fazer imagens, né, que proíbe ali a idolatria. Então, essa semana recebi aqui no canal, né, um comentário de um protestante dizendo que a igreja tirou esse mandamento que proíbe, né, a fabricação de imagens. Tudo para acusar a igreja, né, de idolatria. E eles acusam a igreja, né, de ter tirado esse segundo mandamento. Não, a igreja tirou o segundo mandamento para favorecer, né, a idolatria católica. Vamos conversar mais um pouco nesse vídeo. Eu gravei o vídeo de ontem, né, falando desse assunto, né, do segundo mandamento, e explicando que não existe na Bíblia uma lista dos 10 mandamentos, né, como o protestante imagina. Que alguém tem que fazer essa lista. Uma autoridade tem que identificar onde estão os mandamentos. Uma pessoa sem esse conhecimento, né, chegando lá em Êxodo 20, pega aí a sua Bíblia em Êxodo 20. Você vai começar lendo ali o versículo 1, você vai fazendo ali a sua leitura, por conta própria, você não vai identificar onde estão ali os mandamentos, né? De 1 a 10, de uma forma, né, organizada. Veja bem o que eu estou falando, para depois não vir espernear aí nos comentários. De uma forma organizada. Uma lista organizada. Primeiro mandamento, tal. Segundo mandamento, tal. Terceiro mandamento, e assim por diante, entendeu? Quer dizer que não existe, né, lá em Êxodo 20, essa lista organizada dos 10 mandamentos. Então, como eu falei, né, uma autoridade tem que nos dizer onde estão os 10 mandamentos. Então, né, erradamente, o protestante acusa a Igreja Católica de ter tirado o segundo mandamento, que para eles é lá em Êxodo 20, o versículo 4, aonde está: não farás imagens esculpidas. Então quer dizer que para eles, para os protestantes, é o segundo mandamento. Mas para eles é o segundo mandamento. E ele acusa a Igreja Católica de dizer: olha, vocês removeram o segundo mandamento para favorecer, né, a idolatria. E no vídeo de ontem, que eu coloquei aqui no canal, né, eu perguntei isso para uma irmã protestante que estava ali debatendo comigo. Eu perguntei: onde está escrito que Êxodo 20, versículo 4, é o segundo mandamento? Onde está escrito isso aí, né? Então, né, ela não soube responder, né? Ela falou que a ordem dos mandamentos não importa. Ela falou depois que não importa se esteja no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. O que importa é que está lá, segundo ela. Mas para nós católicos importa, sabe por quê? Essa ordem? Porque se eles acusam a igreja de ter removido o segundo mandamento para favorecer a idolatria, então eles acusam mentirosamente, erradamente. Porque se eles não sabem onde está o segundo mandamento, como acusar a igreja de ter removido o mandamento que nem eles sabem onde está? Essa que é, né, a questão. Aí quando a gente pergunta onde é que está escrito que Êxodo 20, versículo 4, é o segundo mandamento. Onde é que está escrito assim, segundo mandamento? Onde é que está isso lá em Êxodo? Né? Tem uma lista lá de proibição, mas não está organizada de 1 a 10, como eu venho falando aqui. Aí se o protestante me pediu para mostrar uma mentira, me mostrei onde está a mentira, eu mostrei onde está a mentira. A mentira está em vocês protestantes, né? Veja, eu quero aqui deixar uma coisa bem clara. Não há nada, não é nada pessoal, tá? Eu não tenho nada pessoal contra nenhum irmão protestante. Só estou aqui combatendo a doutrina mentirosa. Veja bem, eu estou combatendo a doutrina mentirosa dos irmãos protestantes, em acusar a Igreja Católica de ter removido o segundo mandamento, onde proíbe, né, fazer imagens. Veja, eles acusam a igreja de ter removido esse segundo mandamento. Só que quando eu perguntei onde está o segundo mandamento, está em Êxodo 20, versículo 4, é esse o segundo mandamento? A pessoa não sabe responder. Onde está escrito que ali é o segundo mandamento? Então, se a pessoa não sabe onde está o segundo mandamento,
Então, por que acusa a Igreja Católica falsamente de ter removido o segundo mandamento da lei de Deus, se nem eles sabem onde está o segundo mandamento? Aí a irmã colocou, mas não importa se está no primeiro, no segundo ou no terceiro. Como eu disse, né, para nós importa. Por quê? De hoje em diante, você não pode mais acusar a igreja de ter removido o segundo mandamento se você não sabe onde está o segundo mandamento. Entendeu, meus irmãos? Então, é como eu falei uma vez para um protestante que andava mentindo sobre a Igreja Católica. Agora você volta nos lugares onde você andou mentindo sobre a Igreja Católica e diz que se enganou, que você não sabia. A mesma coisa eu digo agora. Se você não sabe onde está o segundo mandamento, e não está escrito lá em Êxodo 20, versículo 4, que é o segundo mandamento, não está escrito assim, né? O segundo mandamento é esse, né? Não está escrito o segundo mandamento. Então, se você não sabe onde está o segundo mandamento, você de hoje em diante, sabendo agora da verdade, você diz a verdade. Olha, né? Na verdade, lá em Êxodo 20, não tem uma lista elaborada dos 10 mandamentos. Então, precisa de uma autoridade para definir. E para nós católicos, a autoridade que tem credibilidade para definir é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. Jesus Cristo pediu para a gente ouvir a igreja. Então, a lista dos 10 mandamentos é como a igreja definiu. É como a igreja, né, interpretou. Né? A igreja interpretou daquele modo. Então, vinha um protestante e acusar, vocês tiraram, a Igreja Católica tirou o segundo mandamento. Sendo que ele não sabe onde está o segundo mandamento, porque não está escrito, né, lá em Êxodo 20, onde está o segundo mandamento. Então, essa é uma questão do vídeo, né? Que o protestante precisa, né, refletir. Não acusar a Igreja Católica daquilo que eles não sabem, daquilo que eles não têm certeza. Se eles não têm certeza onde está o segundo mandamento, não adianta vir com alguma desculpa, dizer, não importa se está no primeiro, no segundo, no terceiro, querendo fazer ali uma cortina, né? Não importa isso. O que importa é a acusação que vocês protestantes fazem da igreja ter removido o segundo mandamento, sendo que vocês não sabem onde está o segundo mandamento. Vocês acham que é ali, mas a pergunta é, está escrito nas Sagradas Escrituras que ali é o segundo mandamento? Não está. Então, para com essa invenção, para com essa falsidade, né, contra a Igreja Católica. E outra questão é, que eu quero deixar aqui nesse vídeo, vocês acusam nós católicos de cometer idolatria, de ter ídolos. Né? Essa é a acusação de vocês. Por exemplo, aí eu pergunto para você agora é uma pergunta. Jesus, Maria, os santos e os anjos são ídolos? Para nós católicos não são ídolos. Então ter uma imagem de Cristo, uma imagem de Maria, uma imagem dos santos ou dos anjos nas igrejas católicas, na casa dos católicos, no carro dos católicos, ter uma imagem de Jesus Cristo, de Maria, dos anjos ou dos santos, é ter uma imagem de um ídolo? Repito de novo, né? Jesus, Maria, todos os santos, os anjos, são ídolos? Para nós católicos, não são ídolos. Eles não são ídolos, né? Ter uma imagem de Cristo é o quê? Estou tendo uma imagem de Cristo. Ter uma imagem de Maria, eu estou tendo uma imagem de quê? De Maria e não de um ídolo. Ter uma imagem de um santo é uma imagem de um santo e não uma imagem de um ídolo. Então, quando vocês dizem, vocês são idólatras, vocês cometem idolatria, qual seria a idolatria? Você entendeu o questionamento? Qual seria a idolatria? Se nós não temos imagem de ídolo, nós temos imagem dos santos, de Cristo, de Nossa Senhora. E para nós católicos, eles não são ídolos. Agora, se para você, Jesus, Maria e os santos, se para você eles são ídolos, aí a coisa está errada com vocês. Né? Aí a coisa está errada com vocês. Porque se vocês os consideram ídolo, se você considera, né, Jesus, Maria e os santos e os anjos como ídolos, então o erro está em vocês, né? E não em nós católicos. Então vamos parar com esse tipo de mentira, né? Mentir que a igreja retirou o segundo mandamento, sendo que vocês não sabem onde está o segundo mandamento. Mentir que os católicos, né, têm ídolos, adoram ídolos, sendo que os santos, Maria, Jesus, os anjos, não são ídolos. Então veja que mentira protestante, né? Que mentira. Então, quer dizer, repito mais uma vez, não é nada pessoal. Alguém coloca, não, mas você está com ódio dos protestantes. Não. A gente tem aqui
Ódio é da mentira, né? Da doutrina mentirosa, da falsidade, né? Mentir, acusar a igreja de uma coisa que quando você pergunta, que quando você questiona a pessoa não sabe responder. Onde está escrito que Êxodo 20, versículo 4, é o segundo mandamento? Onde está escrito que Jesus, Maria e os santos são ídolos? Então, meus irmãos, é esse tipo de coisa que a gente encontra no meio do protestantismo, né? Essas mentiras. Aí eles vão mentindo aqui, mentindo ali, vão envenenando as pessoas, tirando as pessoas da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai ficando por isso mesmo. Só que quando eles deparam, né, com a verdade, com alguém que tem coragem de falar a verdade, dizer, olha, vocês estão mentindo. Você está acusando a igreja daquilo que você não sabe. Né? Você está acusando a igreja daquilo que você não sabe responder. Se você quer que responda tudo na Bíblia, como fala vocês não têm resposta. Né? Vocês não têm resposta para a lista dos mandamentos. Você colocar aí uma lista, né, dos 10 mandamentos já toda organizada, não é a minha pergunta. A pergunta é onde está essa lista organizada nas Sagradas Escrituras, já que vocês só acreditam vendo, né, nas Sagradas Escrituras. Então fica aí, meus irmãos, essa, né, refutação respeitosa, né, aos nossos irmãos, né, separados, aos nossos irmãos protestantes, para que eles, né, quando forem acusar a igreja, dê uma estudada antes, verifique antes se eles podem, né, se eles têm essa autoridade de questionar a igreja do Deus vivo, né? A coluna e o fundamento, né, da verdade. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.